Pessoal, vamos lá falar ainda sobre provimento. A gente vai ver mais duas formas de provimento nessa parte 2. A primeira vai ser aproveitamento, ok? Aproveitamento. O que significa o aproveitamento? Então, regra, o aproveitamento diz a respeito ao retorno ao serviço público de servidor estável que estava em disponibilidade, certo? Então olha aqui que diz o artigo 30 da lei 8.112, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em caso de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. O que significa isso? Significa o seguinte: primeiro passo, o servidor ele tem que ser estável. Ele está no órgão X, esse órgão X lá foi extinto, esse servidor está em disponibilidade. O que significa isso? Está em casa, disponível para a administração, mas ele não foi aproveitado em nenhum outro cargo compatível. Pode ter então ocorrido tanto a extinção do órgão, com isso extinguiu também o cargo dele, certo? Então pode ocorrer então a extinção do cargo, e aquele cargo não tem mais a finalidade. Exemplo, cargo de datilografista aí. Tem datilografista hoje na administração pública, agente de portaria. Temos ainda essa função? Não. Esse cargo? Não. Então esse agente de portaria agora ele foi o que? Ele foi aproveitado em um outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis, perfeito? Então, se ele não fosse aproveitado, ele estaria em disponibilidade, certo? Estando em disponibilidade, ou seja, ele estaria em disponibilidade, estaria em casa com recebimento, percepção proporcional dos vencimentos. Vamos supor que o cargo dele fosse de 30 anos ali para ele se aposentar e ele ficou 15 anos. Então agora ele está em casa recebendo, vamos supor que o salário dele e a remuneração dele fosse de 10 mil, certo? Um exemplo. Então ele ficou metade do tempo, então ele está em disponibilidade em casa, sem fazer nada e ganhando 5 mil reais, certo? Então é essa a ideia. Agora vou aproveitá-lo, vou tirar ele da casa dele para trazer ele trabalhar. Vai ser, então vai retornar para a atividade. Para ele retornar à atividade, precisa ter um cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado, ok? E agora, se o servidor for não estável, esse aí é o caso do servidor estável. Do servidor não estável, diz que o que? Cabe-se a exoneração, perfeito? Então, se o teu cargo não deixou de ser útil, vai ocorrer, pode caber então que é a exoneração. Se a pessoa não for estável, vai ser exonerada então, ok? Então, admitida então a exoneração, deverão ser observados alguns critérios objetivos para tanto. Esse é o caso do ato precisa ser motivado, deve contar com amparo de razões plausíveis. Então aí teve um recurso de Minas Gerais neste sentido, ok? Durante o período da disponibilidade, o servidor fará jus à remuneração proporcional, de acordo com o artigo aí 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, perfeito? Então, essa é a situação. Servidor não estável, tomou pau. Por fim, então, o aproveitamento é um ato vinculado, ou seja, o cara está em casa e eu faço, então, eu emito, eu exaro, quando eu faço quando eu emito esse ato administrativo, ele é o que? Um ato
aqui, ó, vinculado. O que significa isso? Quando eu emiti esse ato aqui, ele entrou no mundo jurídico. O que significa isso? Significa que a pessoa que está em disponibilidade, ele deve retornar ao trabalho. Por quê? O mais rápido possível, porque não ele vai ter o que? Cortar o ponto dele, ele vai deixar de receber. Porque em casa ele está ganhando sem receber. Então está recebendo, ainda que esteja em um proventos proporcionais, certo? Ainda que sejam proventos proporcionais, ele está recebendo. Então ele deve, no caso do aproveitamento, ele deve retornar ao cargo público aí. Nomeação originário, derivado promoção, pode ter a vacância e o provimento de forma simultânea. Vimos agora o aproveitamento, que é o servidor em disponibilidade. Agora a gente vai ver a reintegração do servidor que foi demitido. Então a reintegração ocorre no caso de desfazimento da decisão que levou à demissão do servidor estável. Servidor o que? Estável. Servidor chamado que? Estável. Perfeito? Então este dispositivo de reintegração só serve para servidor estável. Perfeito? Então a palavra-chave da reintegração, portanto, é a demissão. Então vai ocorrer a invalidação da decisão, pode ser administrativa ou ainda judicial. Normalmente essa daqui é a mais comum, ok? O servidor não estável, a gente vai ver daqui a pouquinho. Se o cargo estiver ocupado, está ocupado, então ele voltou e o cargo dele está ocupado. Então o primeiro ponto, o nosso amigo servidor, ele não pediu para sair do cargo, retiraram ele dessa função, então por isso o cargo do reintegrado, se estiver ocupado, o ocupante, se estável, será reconduzido ao órgão, cargo de origem. Se não for estável, ele é exonerado. Perfeito? Ele vai retornar ao cargo se ainda estiver vago. Então aproveitando, ou ainda pode ser o que? Aproveitado em outro cargo, ou mesmo posto em disponibilidade, certo? Posto em disponibilidade, somente servidor estável. Perfeito? Então guarda essas informações. Normalmente, mas na realidade o servidor ele pode ser aproveitado em outro cargo. Normalmente o que vai acontecer? Não vou falar porque senão vai confundir vocês. Sem direito à indenização. Então você tá lá, por exemplo, você vamos falar da carreira militar aqui. Vamos supor que você é um sargento do militar da polícia, perfeito? Vamos supor que você é primeiro sargento e lá é por vacância, certo? Ou seja, o cargo está vago e ocorre a promoção. Então segundo sargento, um exemplo só, tá, povo? Se é segundo sargento, a pessoa é segundo sargento, essa pessoa aqui primeira foi demitida. Aí o que rolou? Você foi promovido para primeiro sargento. Agora você vai passar aqui, por exemplo, a 6 anos como primeiro sargento, tranquilão aqui, legal. E essa pessoa que foi demitida, ela demonstrou na justiça que foi ilegal aí a sua demissão. Então ela vai ser retorna ao serviço como primeiro sargento. Esse primeiro sargento que estava aqui agora vai
voltar para o cargo de origem. É uma das hipóteses, perfeito? Não tem outro cargo vago de primeiro sargento, ele voltaria para segundo sargento. Então ele teria uma diferença salarial? Sim. Então estaria perdendo alguma coisa? Sim. E qual é a situação? Não tem direito à indenização. Está escrito onde? Na Constituição Federal. Pode espernear, mas não vai conseguir, não vai levar. Continuando, na reintegração, agora sim, o servidor não estável. E também na recondução, trata-se, que a gente vai ver mais adiante, trata-se do servidor que estável, apesar de extremamente criticável, é o que está disposto no artigo aí, de criticável aí pela doutrina, está disposto na Constituição Federal, parágrafo 2º do artigo 41. Olha só, invalidada a sentença judicial de demissão, o servidor estável, ou seja, somente nessa condição ele será reintegrado. Agora pergunta: se o nosso amigo for um servidor que não for estável e ele conseguiu comprovar a sua inocência, ele volta ou não volta para o serviço público? A resposta é sim, volta, mas não será, o nome desse retorno não será reintegração, porque a Constituição Federal prevê essa terminologia apenas para servidores estáveis, somente para servidor estáveis, somente para servidores estáveis, ok? Não esquece isso. Agora, o eventual ocupante da vaga, se estável, exemplo, nosso segundo sargento lá que estava no primeiro, vai ser reconduzido ao seu cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo. Por exemplo, tinha um cargo vago de primeiro sargento, ele foi para aquele outro cargo vago. A outra pessoa que estava à véspera de ser promovido não foi promovido, porque está sendo aproveitado esse servidor que, em decorrência da reintegração do servidor ao serviço público, esse vai ser aproveitado nesse cargo que está vago, ok? Ou ainda vai ser posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, ok? Lembrar então, servidor estável, meu povo, beleza? Então o servidor não estável, ele tem direito a voltar? Sim, tem direito a voltar ao serviço público, porque ele não teve culpa, certo? Então vai retornar ao cargo público, mas o retorno do não estável não tem previsão legal, nomenclatura, então é o chamado de inonimado de provimento derivado. É uma forma inonimada, ou seja, não existe uma nomenclatura, não existe uma terminologia para o retorno do servidor não estável ao cargo por ele ocupado, perfeito? Segunda observação, esse cidadão, o servidor que ele está sendo reintegrado, então fará jus a todas as vantagens e direitos, certo? Enfim, terá direito a tudo que deveria ter recebido durante o período em que permaneceu fora da administração. Então quem tem esse entendimento? O STJ. Então diz que os direitos pecuniários devem ser reconhecidos para o servidor desde a data da sua demissão injusta, não apenas a partir do julgamento da eventual ação judicial. Então, se o nosso amigo servidor ficou 10 anos fora, ele vai ganhar 10 anos de pecuniária aí relativo aí à sua remuneração. Então 10 anos de remuneração, 120 meses de remuneração que o servidor vai ter direito aí, perfeito? E o que nós tínhamos para falar sobre reintegração era isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.